Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Peguem ela, por favor. Qual que é o... Vocês vão abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 37. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 37. Na Bíblia Ave Maria, a página 1312. 1312, tá? A Bíblia Ave Maria. Quem tem outra Bíblia e está com dificuldade? Alguém precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda, levanta a mão. Versículo 37, é isso? Isso. Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 37. Todo mundo achou? 1312 na Ave Maria. Acharam? Quem não achou ainda? Todo mundo? Então bora lá. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Bom, gente, agora podem fechar seus olhos, podem deixar a Bíblia aí no banco e fechem seus olhos, comecem a refletir. Eu tenho amado a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito. Eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida? O que eu estou colocando no lugar de Deus? E o que falta para me entregar totalmente ao Senhor? Perguntem para Deus agora: o que eu posso fazer para te amar mais, Senhor? O que eu posso fazer para te colocar em primeiro lugar na minha vida? O que eu estou colocando no seu lugar? A música 99 Ovelhas da Fraternidade São João Paulo II, que é baseada na passagem onde Jesus fala que mesmo já estando com as 99 ovelhas, ele sempre vai atrás da ovelha perdida. A música fala assim: não prendo como me acolhes e não me entendo como me escolhes, se meu amor ainda é tão pequeno. E depois ela fala assim: e nada do que eu faça vai mudar o seu amor. Enxergue em mim um santo quando eu vejo um pecador, só porque me amou. Deus sempre vai te amar, até porque quem se afasta dele somos nós, e não ele. Então, se você é essa ovelha que está perdida, volta para o amor do Pai. Ele sempre te receberá de braços abertos, mesmo com nosso amor, às vezes, sendo muito pequeno. Ele nos ama, Ele te ama tão grandiosamente que entregou seu Filho único na cruz por você e por todos nós. Então não duvide do amor de Deus por você. E agora tome a decisão de amá-lo, de colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Colocar Ele... escolher entregar-se por inteiro a Ele, não só pela metade. Agora, reflita sobre isso, né? E o que vocês podem entregar mais a Deus? O que falta entregar? O que te afasta de Deus? O que está tirando o lugar de Deus, que Ele tem que ser o primeiro lugar, Ele tem que ser o centro da sua vida? Bom, é isso. Podem ir abrindo os olhos agora. E estamos felizes e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente. Podem sentar. Muito obrigado. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou chamar aqui a Antonella, que é ela que vai dar aula pra gente. Uma salva de palmas também para ela. Só aqui. Depois você só unfreeze. Isso. Só que antes de mais nada, eu queria saber quem participou da nossa Semana Santa. Pessoal que está aí no fundo, esqueci teu nome. Qual que é teu nome?
Guilherme, vem sentar mais para frente para facilitar aqui para a gente economizar um pouco da garganta. Isso. Então, quem participou dessa Semana Santa aqui, que foi alguma coisa diferente dos outros momentos? Porque participou? Ele veio até na vigília. Veio na vigília? Boa! Foi legal? Foi? Como é que foi a sensação? Foi diferente? Em que sentido foi diferente para você? Cara, eu nunca tinha visto um negócio parecido. Tava todo mundo lá em comunhão, a gente tava bem legal. Bem legal, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vitor, fez sentido o rito para você da Semana Santa? Você entendeu um pouco mais? Ajudou? Quem assistiu o filme aqui? Levanta a mão. Você já me disse, né? Fez sentido o filme. Mas para quem fez sentido também? Para você fez sentido? Você entendeu qual que é a cronologia? Por que Jesus de repente apareceu? Ele que estava pregando para uma multidão, de repente apareceu crucificado. Faz sentido agora? Quando vocês entendem isso, a importância, bem-vindas. Quando vocês entendem o porquê das coisas, as coisas vão fazendo sentido. E a missa, que nem o Felipe estava falando, deixa de ser aquele sempre levanta, deixa de ser aquela coisa chata, que vocês não entendem nada e que tem que fazer porque a mãe obrigou, porque o pai obrigou. Não é verdade? Ou porque Deus obrigou, porque a gente tem que participar da missa todo domingo, mas por que isso? Não, agora, quando vocês participam bem desse momento, o que acontece? Vocês entendem o porquê, e vocês começam a abrir os olhos do coração, os olhos da alma, para uma realidade diferente. Então, essa é a proposta que a gente está fazendo para vocês entenderem e mudarem, abrirem a cabeça e mudarem de vida. Tudo bem? E por isso que a gente fez um esquema onde cada uma das aulas a gente estava dando essas aulas até falando do creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Falando sobre tudo isso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Chegamos até aqui na aula passada, não é verdade? A última aula que a gente teve foi há 2 semanas atrás. E a gente chegou exatamente para que, entrem por favor, para que a gente culminasse nesse momento da Semana Santa, para que vocês entendessem quem era Jesus Cristo e o que Ele fez de tão importante para que a memória dele fosse preservada ou continuada durante 2000 anos. Tudo bem? Só que agora vocês entenderam o amor de Deus por cada um de nós. Vocês entenderam a verdadeira paixão de Cristo por cada um de nós, a ponto de morrer na cruz. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Aliás, eu falei que na última aula a gente falou sobre a crucificação. Na verdade foi um pouco antes, né? Porque a última aula quem deu foi o Pedro, é isso? O Pedro e o André. Foi semana passada? Não, há 2 semanas, né? Foi domingo de Ramos. Foi domingo de Ramos, que há 2 semanas atrás. E ele começou a dar o princípio dos 10 mandamentos. Tudo bom? Ele começou a falar o princípio dos 10 mandamentos. E o que é importante que vocês guardem no coração de vocês? A primeira coisa, eu não vou cumprir os 10 mandamentos porque senão eu vou para o inferno. Porque é muito pesado isso. Não é por causa disso que vocês vão cumprir os 10 mandamentos. Vocês têm que cumprir os 10 mandamentos porque vocês amam a Deus. É diferente. É diferente. Eu não vou cumprir um mandamento porque eu não vou matar, porque se eu matar eu vou para o inferno. Eu não vou deixar de honrar meus pais porque senão eu vou para o inferno. Eu não vou deixar de amar a Deus, senão eu vou para o inferno. Ai, que medo. Quem vive assim, gente, pelo amor de Deus, é muito pesado. É um saco, desculpa a palavra, desculpa o meu francês aqui. É um saco mesmo. Mas vocês têm que seguir a Deus porque vocês amam a Deus, porque vocês querem a Deus. Eu amo a Deus. Por acaso, vocês
Pelo amor de Deus, hein? Tá gravando. Vai tomar cuidado com a resposta que vocês vão me dar, hein? Vocês xingam a mãe de vocês? Claro que não! Vocês batem na mãe de vocês? Pelo amor de Deus, claro que não, não é verdade? Mas por quê? Porque tem uma regra que fala não bater na mãe? Não. Vocês fazem isso porque vocês amam a mãe de vocês. Vocês amam. É consciência, claro, mas vocês amam a mãe de vocês e vocês querem ver a sua mãe feliz. Então não existe uma regra, para vocês fazerem uma coisa para agradar a mãe de vocês. Da mesma forma, dessa forma é que eu falo para vocês. Jovens, vocês têm que fazer as coisas por amor a Deus. Vocês têm que fazer as boas obras por amor a Deus. Não pelo inferno, não porque é pecado, porque não faça isso, não faça aquilo. Muitas regras. Não! As regras são feitas para quem desvia da regra. As leis de trânsito são feitas para quem desvia das regras do trânsito. Para vocês não, vocês vão fazer por amor. Vocês fazem tudo por amor a Deus. E é esse o sentido principal que eu quero dar para vocês hoje. É o princípio de que vocês vão fazer as coisas que agradam a Deus. Mas se a gente não colocar de uma forma objetiva, ou seja, estruturada, para vocês entenderem do que Deus gosta e Deus não gosta, vocês não vão entender. Então a gente só vai dar aqui as regrinhas para que vocês entendam como que funciona a mente de Deus. Se é que a gente conseguiria fazer isso. Um absurdo isso que eu estou falando. A gente entender Deus é absurdo. Mas é para que a gente possa prestar atenção. O que Deus gosta? O que Deus quer de nós? O que Deus ele espera de cada um de nós, das nossas atitudes? Vocês entendem isso? Faz sentido por enquanto? E nessa, a gente tem coisas que são pecado, sim, é verdade. Tem coisas que são pecado. Eu pedi para os outros, vem sentar um pouquinho mais na frente, vem cá, vai. Vem aqui, ó, na frente está cheio de lugar vago, por favor. Porque senão a gente fica, sem voz aqui. E aí, existem algumas coisas que são pecado, ou seja, o que é o pecado? O Pedrinho falou bastante. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos dá inimizade com Deus, que nos torna inimigos, adversários de Deus. Mas isso daqui, a gente não é. Então a gente precisa olhar isso com carinho, tá? Então, cuidado só. E eu vou, o Pedrinho e o André estavam falando sobre o pecado venial e o pecado mortal. Lembram disso? Quem lembra aqui? Levanta a mão. Ótimo, então eu quero a ajuda de vocês. Para cometer um pecado mortal, quais são as condições? Vocês lembram? Matéria grave, consciência e liberdade. Matéria grave é uma coisa muito tangível, muito palpável. É isso que a gente vai começar a falar a partir de agora. A Antonella vai começar a trazer essa matéria grave, essa coisa objetiva, que a gente tem capacidade de entender muito fácil. É claro, é ali, ó, você não tem meio termo, você tem objetividade naquilo lá. Agora, consciência é o que a gente está colocando na cabeça de vocês, explicando as aulas, e é uma coisa subjetiva. Tem gente que entende, tem gente que entende mais, tem gente que entende menos, não é verdade? Vai do coração de cada um, e só você e Deus podem responder à consciência de vocês. E a liberdade também é subjetiva, ou seja, a gente pode ser que tenha não dá para a gente traçar uma direção muito simples. Algumas vezes sim dá, mas outras de repente não tá. Eu estou na prisão, eu cometi um assassinato, eu estou na prisão, ali eu perdi a minha liberdade. Então é palpável ali, mas tem outras horas que não é tão fácil da gente definir, tá? Então eu quero que vocês lembrem sempre disso. É com você e com Deus. Tudo que é subjetivo é você e Deus. É consciência, é matéria grave, que é objetivo.
consciência, subjetivo, e liberdade, subjetivo. Vocês entendem essas palavras, objetivo e subjetivo? Todo mundo? Quem não entendeu pode levantar a mão. Todo mundo, né? Então é isso que a gente vai tentar trazer para vocês. Então, só lembrando, não olhem o pecado como algo que eu não posso fazer senão vou para o inferno. Porque não, é muito peso, é regra. Não se trata disso. Se trata do quê? Se trata de você amar a Deus. Eu vou fazer as coisas certas porque eu amo a Deus. Se não tivesse regra nenhuma, eu não precisaria fazer, não precisaria nem olhar, porque eu amo a Deus, eu quero ver Deus feliz. Assim como eu quero ver os meus pais felizes, assim como eu quero ver a minha namorada, o meu namorado, a minha esposa, os meus filhos felizes. Eu não preciso de regra para isso. Eu não preciso de regra para agradar a Débora. Basta eu saber, eu conhecer ela, e eu vou agradar ela com aquilo que ela gosta. Tudo bem? Então, mais uma vez, uma salva de palmas para a Antonella, que vai explicar. Bom dia. Só caso alguém tenha levantado a mão e a gente não tenha visto, objetivo é uma coisa absoluta, subjetivo é uma coisa que depende. Mas enfim. Então, né, a gente vai começar a falar os mandamentos hoje. São quantos mandamentos? São 10 mandamentos, a gente não vai falar de todos hoje. Hoje eu vou falar do primeiro ao quarto, e mais pra frente terão outras aulas. Pode passar. Eu tô com coisinha? Legal. Eu nunca tinha usado. Tá, primeiro a gente tem que pensar então nos mandamentos, no contexto que eles foram, que começaram os mandamentos. Então, vamos lá. O povo judeu estava escravizado no Egito. E Deus, né, ele libertou o povo judeu. Então, aqui a gente vê, esse êxodo, a gente vê uma passagem da escravidão para a liberdade. Ou seja, nada mais é que... isso é escrito, acho que no próximo slide, mas os mandamentos, eles não são, que nem o Ivan falou, eles não são só puramente obrigações, não são só puramente regras. Eles são uma condição para viver em liberdade. Eu acho isso muito bonito, eu não sabia disso, eu fui descobrir quando eu fui ler o catecismo. Mas não são, assim, obrigações, assim, tipo, precisa ir, senão tu vai pro inferno, assim. É uma coisa assim, eu já dei a liberdade para vocês. Eu fiz essa aliança para permanecer nessa aliança, para permanecer em amizade com Deus. Essas são as condições, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos também, eles são uma revelação da vontade de Deus. É Deus falando qual que é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E isso é muito bonito, assim, tipo, o povo que crê em Deus, é o povo que Deus escolheu revelar a si mesmo para esse povo. Toda essa parte é muito bonito, recomendo que vocês leiam toda essa parte do catecismo, porque é muito profundo e tem muita coisa. Tá bom, aqui vai falar que a aliança é uma lei, a aliança de Deus, ela está acima da lei moral. Então qual que é? Adianta alguma coisa a gente seguir as regras se a gente vai estar seguindo elas só porque são regras? Talvez até a gente estaria vivendo uma vida moral, mas não faria sentido dentro do contexto que ela foi feita, dentro da aliança com Deus. A gente segue esses mandamentos porque essa é a nossa aliança com Deus. Não é porque a gente não segue porque a gente vai ter algum castigo se a gente não seguir. A gente simplesmente não vai permanecer na aliança com Deus. Tá bom. Agora eu vou falar um pouco sobre por que essa lei lá do Antigo Testamento tem a ver com a gente que é cristão, que não é judeu. Então, Jesus, quando ele veio, ele se encarnou, ele falou diversas vezes que ele não veio aqui para desfazer a lei. Ele veio para completar, para que a lei encontre sua plenitude, que se faça completa em Jesus. Então, lembra que eu falei que a lei é uma revelação de Deus? Cristo é o ápice da revelação.
Então, se os dois são uma revelação de Deus, um completa o outro, os dois estão conciliados numa unidade. Então, então quando Jesus veio para a Terra, ele desenvolveu cada mandamento. No Sermão da Montanha ele falou várias vezes: vocês conhecem esse mandamento, mas na verdade ele tem um significado espiritual, interior. Por exemplo, quando ele falou: vocês ouviram que não é para matar. Ok, não é para matar fisicamente, mas a versão completa da lei na verdade é não matar a reputação da pessoa, não xingar a pessoa, enfim. Então, a lei, ela se faz completa por meio da encarnação de Cristo. Tá. A lei moral, ela é uma lei natural. O que é? Lembra que vocês ouviram na aula de moralidade que tem as virtudes teologais, que são virtudes que vieram de Deus e que a gente tem no nosso coração porque vieram de Deus. E também que isso foi lá na aula, eu acho, do Homem é Capaz de Deus, que falou que o homem, ele é um ser transcendental, ele precisa dessa religiosidade. Então, a lei moral, ela já está gravada no nosso coração. Os 10 mandamentos nada mais são que ok, agora está escrito bonitinho, o que vocês já têm no coração de vocês. Se tu chegar para uma criança bem pequenininha e tu perguntar se matar é errado, a criança vai falar que matar é errado. Não porque alguém chegou para ela e falou, não pode matar o coleguinha, mas é porque é uma coisa que a criança já sabe, já é natural da nossa natureza, que a gente conheça essa lei moral. Isso. Daí aqui também está mais ou menos o resumo que Jesus deu de todos os mandamentos, que é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E a gente vai ver que todos os mandamentos, eles se referem de volta a esse grande mandamento. Então, obrigatoriedade. Então, os mandamentos, eu já falei bastante sobre isso, mas os mandamentos são obrigatórios para permanecer na aliança. Isso é muito importante que vocês gravem isso, que não é regra, não é obrigação, é condição de ser livre. A condição de ser livre para você não ir para a prisão, para você não perder a sua liberdade física, a condição é você seguir as leis. Para você não perder a liberdade espiritual, a condição é seguir os mandamentos. É simples assim, é tangível. E também o catecismo vai nos dizer que a lei, ela é uma só. A lei, ela tem uma unidade completa, como eu falei, todas se relacionam de volta ao grande mandamento. Então todas têm uma unidade, não é assim, eu sigo todos os mandamentos menos um. Tá bom, então tu não segue os mandamentos. Porque eles são conciliados, todos têm a unidade que são a vontade de Deus. Deus também vai falar que, ok, mas são mandamentos, alguns são difíceis de seguir? Ok, talvez realmente sejam. Mas o catecismo tem essa frase que eu acho muito bonita, que fala: o que Deus manda torna o possível pela sua graça. Tudo, assim, Deus nunca vai pedir da gente uma coisa que Ele não nos dê a capacidade de fazer. A capacidade que a gente tem de ser santo, de seguir os mandamentos, vem dEle. Então Ele não está exigindo demais. Ele vai nos capacitar de fazer, de seguir essas obrigatoriedades. Agora vamos começar com o primeiro mandamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês vão ver algumas formas diferentes de chamar os mandamentos. Isso é porque na Bíblia está escrito em 2 lugares diferentes, que é o Êxodo e o Deuteronômio. Estava ali no começo as passagens. E ainda Santo Agostinho, quando ele fez seus sermões, seus escritos sobre os mandamentos, ele formulou a forma catequética dos mandamentos, ou seja, como a igreja ensina esses mandamentos. Então, talvez o jeito que esteja escrito o mandamento possa mudar de um lugar para o outro, mas todos os mandamentos são os mesmos. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. A primeira parte, então, é adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. O primeiro mandamento, esse primeiro pedido de Deus, é uma coisa muito simples. Ele pede
que o homem acolha, sirva, conheça, ame e adore a ele. É uma coisa, se a gente pensar de novo no contexto, e sempre a gente vai ter que voltar no contexto do Êxodo. O povo judeu foi escravizado por 400 anos. E agora eles estão livres, eles não são mais escravos. Não é uma exigência tão grande que o Deus que criou, salvou e libertou eles, pedisse que ele fosse conhecido e amado. Não é uma exigência tão grande. Tá bom. O homem tem a vocação de manifestar a Deus agindo em conformidade com a sua criação. O que é isso? O homem, ele é feito em imagem e semelhança de Deus. Certo? Todo mundo tem que saber isso. Então, amar a Deus é agir reconhecendo, agir em conformidade com ser imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, a melhor forma de eu amar a Deus é eu agir reconhecendo que eu sou imagem e semelhança. Tá. Isso é viver de acordo com as virtudes que Jesus mesmo viveu. Na aula sobre Jesus, a gente falou que ele é o nosso modelo de santidade. Ele vivia segundo as virtudes. E isso é a maior forma de amar a Deus, é ser santo. É viver segundo as virtudes. Por isso que os pecados contra o primeiro mandamento, principalmente essa primeira parte, adorarás o Senhor teu Deus e o servirás, eles têm a ver com as 3 virtudes teologais. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os pecados contra a fé. Primeiro, a dúvida voluntária ou involuntária. Gente, ter uma dúvida não é um pecado, mas alimentar essa dúvida de será que é mesmo? Será que eu acredito nesse dogma? Será que Deus está mesmo lá? Eu alimentar essa dúvida, isso sim não alimentar no sentido de, ok, eu tenho curiosidade, mas alimentar no sentido de constantemente ter essa incredibilidade. Isso é um pecado contra a fé. É a pirraça, né? É a pirraça. Insistência em não crer. Esses três termos aqui, eles entram dentro de incredulidade. Incredulidade, na verdade, ela vai ser a dúvida de o que você já foi revelado e já foi professado no batismo. Então, essas 3 coisas aqui que eu vou falar, elas só se aplicam para pessoas que já fazem parte da igreja por meio do batismo. Então, a heresia é a negação insistente da doutrina. Às vezes, quando alguém falta com alguma coisa na igreja, às vezes tu vai ouvir a pessoa falando, nossa, seu herege. Não é isso. Heresia, ser um herege, é tu fazer parte da igreja, saber de uma doutrina, por exemplo, Maria, Mãe de Deus, e insistentemente negar que essa doutrina é correta. Falar, tipo, não é isso, eu não concordo com a igreja. Isso é uma heresia. Apostasia é a negação completa da fé. Então, eu sou batizado, eu faço parte da igreja e mesmo assim eu falo, eu não concordo com a igreja católica. Eu rejeito essa fé a qual eu faço parte. Isso é apostasia e é um pecado contra a fé. E o terceiro é o cisma, que é a rejeição de comunhão com a Santa Igreja por meio de negar a comunhão com o Papa, Sumo Pontífice. Posso voltar só um minuto? Eu não sei se está funcionando. Não sei. Só voltar um segundo aqui, que é importante. Volta um. Isso. Antonella, ela estava falando sobre, nos 10 mandamentos, sobre a unidade, né? Então, a nossa igreja, ela se chama católica. Significa o quê? Universal. Significa o quê? Que tudo aquilo que está contido dentro da igreja católica, ela deve ser crida, ela deve ser acreditada, tá? Ou seja, se você se denomina católico e você fala, peraí, eu acredito nisso, naquilo, mas eu não acredito, por exemplo, em Nossa Senhora. Não acredito, por exemplo, no Papa. Ei. Deixa eu contar, não tem problema. Ei. Então, é mau contato? Ei.
Melhorou. Então, você corre esse risco de você estar se separando da igreja. Heresia vem da palavra grega hairesis, que significa escolha. É como você está no supermercado e você olha as gôndolas e fala: esse daqui eu quero, esse daqui eu quero, esse daqui eu não quero mais, e você deixa na gôndola, tá? Então a heresia significa escolha. Você escolhe aquilo que você acredita. E na verdade a gente, como católico, não, a gente precisa acreditar no todo. Tudo que nos é passado pela igreja, todo ensinamento que nos é passado para a igreja, nós devemos acreditar. Mas Ivan, eu não consigo acreditar, não consigo entender o dogma da virgindade de Nossa Senhora. Não faz sentido para mim. Beleza. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, quando eu me converti. Eu tinha muitas dúvidas. Mas aí eu fui chamado, colegas, amigos meus falavam: Ivan, primeiro acredita, depois você pode correr atrás de entender aquilo que está sendo falado, mas primeiro acredita. Até por uma questão de fé, não por uma conta de fé mesmo. Você acredita naquilo que você não conhece, naquilo que você não vê. Isso é fé. Que nem o Frei falava, isso é fé, né? Então, isso que é heresia. Então toma cuidado com isso. Tá com dúvida? Acredita, mas continua buscando. Busca até você achar alguém que te responda dentro do coração aquela sua dúvida. Por falar em dúvida, o cisma é um tipo de heresia? Não necessariamente. O cisma, ele pode acontecer por causa de uma heresia. Então, uma heresia, o cisma, ele é o racha, ele é uma cisão, é o racha mesmo. Por exemplo, que aconteceu. O cisma do Oriente foi uma heresia? Ele é baseado em heresia. Ele é baseado em outras coisas também, tá? Coisas políticas e tudo mais. Mas um dos fatos é uma heresia, tá? Que é a questão filioque, que você vai saber, mas acho que a maioria das pessoas não vão saber. Então, o que acontece? Existem cismas, os dois grandes, é o cisma do Oriente e do Ocidente, e normalmente ele é baseado em heresias, tá bom? Por favor, perguntem as dúvidas. Essa é uma aula que tem muito conteúdo e eu preciso ouvir as dúvidas que vocês tiverem sobre isso. É uma coisa muito importante para vocês saberem bem. Então, os pecados contra a esperança incluem o desespero. Então, ai meu Deus, eu pequei agora. Agora não vai ter perdão porque eu pequei, porque eu virei contra Deus e agora Ele não vai me querer de volta. Isso é o desespero. Isso é a falta de esperança na misericórdia de Deus. Isso é um pecado. Mas, oposto a isso, tem a presunção. Presunção é você presumir alguma coisa, é você assumir alguma coisa. Tem dois tipos de presunção que o catecismo vai nos falar. Inclusive, o tratado da Virgem Maria fala sobre essa presunção. A primeira é a autossuficiência. Eu não preciso de Deus, eu consigo ser santa sozinha, eu consigo ser moral, viver uma vida moral sozinho. Isso é a presunção da autossuficiência. E como a gente já falou antes, Deus, tudo que Ele pede, Ele faz possível por sua graça. Então a gente precisa de Deus para seguir os mandamentos, para viver uma vida moral, para ser uma pessoa boa, a gente precisa de Deus. O segundo tipo de presunção é o abuso da misericórdia de Deus. É pensar que eu posso viver a vida que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem conversão interior nenhuma. E no final da minha vida, Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. Tá tudo bem, Ele vai me perdoar, Ele é amor. Isso, então, é um pecado porque a gente abusa dessa misericórdia de Deus que faltou ali no pecado do desespero. A gente abusa e acha que não precisa de nenhuma conversão para chegar na eternidade. E depois tem os pecados contra a caridade, que inclui a indiferença. Então, Deus me ama? Tá, não muda nada na minha vida. Ok, show. A segunda é ingratidão. Ingratidão é você recusar o amor divino.
É você saber que Deus ama e mesmo assim, isso, você não respondeu o amor com amor. Ok, Deus me ama, tudo isso, eu reconheço que Deus me ama, mas eu não vou fazer nada sobre isso, sem gratidão. Próximo é a tibieza. Então a tibieza é aquela hesitação, assim, eu quero ir pro céu, eu quero fazer as coisas que Deus está pedindo, mas eu ainda não vou pro lado fundo da água, é aquela hesitação. E na verdade, a tibieza nada mais é do que você tá recusando, tá perdendo de participar da alegria da entrega total. A entrega total, a santidade, ela é marcada por muita alegria. Então, na verdade, a tibieza, esse fica assim, ainda não, tem até aquela frase de Santo Agostinho, que é: Senhor, me faça Senhor, me faça casto, mas ainda não. Voltou no começo? Senhor, me faça casto, mas ainda não. Então, essa é a tibieza. Isso é um pecado contra a caridade. Próximo é a assídia, a preguiça espiritual. É tu falar: um dia eu começo a tentar. Agora eu não vou rezar. Agora eu não vou rezar meu terço. Eu posso ser uma pessoa boa agora, mas é mais fácil não ser. Essa é a preguiça espiritual e também é um pecado contra a caridade. E por último, acho que é o mais óbvio, está escrito caridade errado, é o mais óbvio, eu acho, de um pecado contra a caridade, que é o ódio a Deus. Isso é enraizado no orgulho e é simplesmente odiar a Deus, ver Deus como uma pessoa, como um Deus que só castiga. Continuando ainda, amar a Deus sobre todas as coisas, o catecismo vai nos dizer que a religião poderia ter muitas possíveis definições de religião, mas a religião, ela entra dentro da virtude da justiça. A religião é dar a Deus o que é de Deus. E eu achei isso muito bonito. Mas então a gente deve esse culto a Deus, porque Ele é Deus, Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos dá essa graça de viver a cada dia e poder alcançar a santidade. Então a gente deve a Deus a adoração. O que é a adoração? É o primeiro ato da religião e é louvar e exaltar a Deus com absoluto respeito, submissão, humilhar-se a si mesmo diante da grandeza de Deus. É falar assim: ok, Deus, Tu é muito grande para me compreender e eu não sou nada. Então eu vou te dar todo o louvor, toda a glória, todo o mérito, toda a honra, porque a Ti eu devo tudo, toda a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que acontece se deve a Ti. Essa é a adoração. E em absoluto respeito e submissão. Então se pôr na missão, submissão, se pôr à disposição dos planos de Deus. Adoração ao Deus. Hoje em dia a gente vê que um problema que está desviando muita gente é essa confusão, essa falta de unidade. Então o catecismo vai nos dizer que a adoração do Deus único é a coisa que une toda a natureza humana, é esse prestar o culto absoluto ao Deus único. O que é oração? Então dentro do mandamento, dentro de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem o dever da oração. Oração é a expressão dessa adoração, é o nosso relacionamento com Deus. O sacrifício é uma expressão interna dessa nossa entrega inteira interior. Então o sacrifício, só teve um sacrifício na história que foi perfeito, que é o de Cristo na cruz. Então todo sacrifício que é feito, ele deve ser verdadeiro, ele não pode ser uma coisa assim puramente externa, e ele deve ser unido ao sacrifício de Cristo na cruz. Sacrifício é literalmente matar um bicho? Não, mas assim, tipo, ok, eu vou rezar meu terço de joelho, que vai doer, mas eu vou unir isso ao sacrifício de Cristo e vai ser um sacrifício que eu vou estar fazendo para Deus. Ou qualquer coisa que a gente faça, uma entrega que a gente faça para Deus, isso é um sacrifício. Promessas e votos também entra dentro de amar a Deus sobre todas as coisas. O que tem a ver com promessas e votos? Você fizer uma promessa, ela tem que estar numa circunstância séria. Eu vou falar mais pra frente nisso no segundo mandamento, mas ela tem que ser numa circunstância séria
e ela tem que ser verdadeira. Mas mais pra frente eu vou falar mais sobre isso. Isso que eu vou passar bem rápido, mas assim, a gente como cristão, a gente tem o dever de prestar testemunho da verdade e do amor. Então a gente não pode ser só católico no nosso canto. A gente tem esse dever, por adoração a Deus, a gente tem que levar a verdade e o amor a quem não conhece essa verdade e o amor. E a gente não pode ser, é dever social, é dever da sociedade, das autoridades civis darem liberdade religiosa para dentro das retas, dentro dos justos limites. Então se fala, segundo a minha religião eu tenho que sacrificar aqui meu vizinho, isso não entra em liberdade religiosa. Essa parte é a que pega muita gente que nunca parou para pensar nisso. Não terá outros deuses diante de mim. Tem algumas coisinhas que que não convém a um cristão participar em. A primeira delas é a superstição. A superstição vai ser o excesso perverso de religião. Lembra que a gente tem que adorar alguma coisa, porque a gente é um ser transcendental? A superstição é dar a outras coisas o que pertence a Deus. Então, sei lá o que, o trevo de 4 folhas, da sorte, trevo de 4... Não. Pegar sal por baixo do ombro. Entre os ou mesmo símbolo, olho grego. Vocês lembram de algum, para dar exemplo? Poder de pedra. Energia. Cristal. Apanhador de sonho. Signo. Pé de coelho. Horóscopo. Pé de coelho. Figa. Pé de coelho. Figa. Antigamente tinha isso, né? Figa, né? Aquelas pimentas lá que eu não sei o nome. Tudo isso aí. Elefantinho com a bunda pra porta. Quem tem elefantinho virado com a bunda pra porta? O elefantinho é bonitinho, mas não precisa estar pra porta, não vai fazer nada. Tá só feio mesmo. Espelho na frente. Quebrar o espelho, dá 7 anos de azar, você já ouviu isso? O gato preto. Gente, o que o espelho vai ter a ver com o futuro de vocês? Nada. Da escada? Passar embaixo. Enfim, superstição. Isso aqui é importante. A gente, como cristão, a gente está sujeito à tentação da superstição. Como assim? É costume, com muitos católicos, tá passando por uma igreja e fazer o sinal da cruz, certo? Por que se faz o sinal da cruz? Porque ali a gente está reconhecendo que dentro dessa igreja católica tem o sacrário e dentro do sacrário está a presença real de Jesus. É por isso que a gente faz o sinal da cruz. Agora, se toda vez que a gente fizer o sinal da cruz, ou um dia a gente esquecer de fazer o sinal da cruz e falar, agora eu não vou ter um dia bom porque eu não fiz o sinal da cruz. E isso é uma superstição que tem a ver com uma tradição que não tem nada de errado. Então, a superstição não é o ato tangível, não é o ter um elefante, é o virar ele pra porta, se dá pra entender. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto agora. Crucifixo, né? Vocês, vamos supor que vocês ganhem um crucifixo e ele é abençoado pelo padre. Ai, eu vou andar agora com o meu crucifixo pro resto da minha vida porque é ele que me dá sorte. Ele que me protege. Não, quem protege é Deus, certo? O crucifixo, ele é um sacramental. Olhando para ele e ele abençoado, ele vai transmitir sim essa graça de Deus. Mas é quando você também acredita, você confia em Deus através do crucifixo. Você tem que depender de Deus, não do crucifixo. Você tem que depender de Deus. Não. Você depende de Deus. É Deus, a dependência é em Deus. O crucifixo é alguma coisa que você vai usar ele para te lembrar daquilo, para lembrar os outros que você é cristão, né? É um sinal. Senão ele vira um amuleto igual um pé de coelho, uma ferramenta. Exatamente, senão vira Não é um amuleto que eu vou me apegar um amuleto. Tudo bem? pra me dar sorte. Não é isso, sabe? É pra me lembrar da presença de Deus. Próximo então é a idolatria, voltou a funcionar. A idolatria é dar importância de Deus ao que não é Deus.
Quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa muito lá no Antigo Testamento, os cultos pagãos. É assim, tipo, nossa, eu adoro a essa estátua, eu adoro a esse deus de mitologia. A gente pensa muito nisso com a idolatria. Mas, na verdade, a idolatria é um problema muito pertinente hoje em dia. Ah, porque as pessoas adoram Zeus? Não, porque adoram o dinheiro, porque adoram o trabalho, porque adoram uma celebridade. Enfim, idolatria é dar a importância de Deus ao que não é Deus. E de novo, isso entra naquela questão de ferir a unidade humana. Lembra que eu falei que adorar um só Deus, ela une a humanidade? Então, a idolatria dispersa. O próximo tá aqui? E religião, tá. E religião é o oposto, então, da superstição. Se a superstição é o excesso de religião perverso, a irreligião é a falta dessa adoração, desse culto que a gente presta a Deus. Tem 3 pecados dentro do pecado da irreligião, que o primeiro é tentar a Deus. Se você é Deus, vai acontecer tal coisa. Se você me ama, você vai me dar tal coisa. Tentar a Deus foi condenado por Jesus quando ele estava sendo tentado no deserto pelo demônio. Ele citou aquela passagem do Antigo Testamento que fala: não tentarás o Senhor teu Deus. E, gente, Deus, ele já se revelou. A gente não precisa ficar tentando ele. A gente não tem importância nenhuma, assim, no sentido de, tipo, a gente é muito pequeno pra querer achar que a gente vai conseguir ser maior que Deus. Próximo é a simonia. A simonia veio do Atos dos Apóstolos, quando São Pedro estava operando milagres em nome de Jesus, né, por meio de São Pedro, Jesus estava operando milagres. E um mago, um bruxo, chegou para São Pedro e falou: quanto dinheiro você quer para me ensinar esse poder aí? Isso é simonia, achar que atribuir um valor material, um valor de dinheiro para a graça de Deus. E depois é o sacrilégio. O sacrilégio é a falta de respeito com as coisas sagradas. Então, por exemplo, um sacrilégio que é gravíssimo é o sacrilégio com a Sagrada Eucaristia. A Sagrada Eucaristia é a presença real em corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Se eu desrespeitar a hóstia consagrada, isso é sacrilégio. Eu não vou estar respeitando o que é sagrado. Próximo, mas também é muito importante: adivinhação e magia. A adivinhação, ela é uma curiosidade doentio sobre a providência de Deus. Deus, ele pode, em algum momento, revelar uma profecia para um profeta, para um santo? Pode. Cabe a gente ter uma curiosidade sobre o que vai acontecer no futuro? Não cabe. Também é importante falar que a imprevidência, então, a falta de qualquer preocupação com o futuro é falta de responsabilidade. Então pega, por exemplo, sabe a fábula da formiga, como é que é o nome? Da cigarra e da formiga? Então, o que a cigarra está fazendo é falta de responsabilidade. A imprevidência, que é o oposto no caso de tentar saber demais o futuro, também é errado. Mas, adivinhação, então, tarô, horóscopo, cartomante, aqueles negócios que jogam as pedrinhas, búzios, todas essas coisas aí, não cabe a gente saber o futuro. Outra coisa, espiritismo, as pessoas falarem com pessoas que não estão mais vivas, espíritos. Gente, não é certo isso, não cabe. Infelizmente, se ouve muito hoje em dia falar: ah, não, eu sou cristão, mas eu vou no centro espírita. Você não é cristão. Inclusive, só entrando nesse espiritismo, umbanda, não sei o quê, participar de qualquer outra religião / culto, é óbvio que está desrespeitando o primeiro mandamento. E, não precisa nem passar muito tempo nisso, né? Mas todo mundo consegue entender o porquê de você adorar outros deuses, participar de outras religiões, vai contra o primeiro mandamento. Tá, eu tenho que ir muito mais rápido do que eu tô indo.
O catecismo também vai nos dizer que essas coisas de magia, as coisas do oculto, as coisas de espiritismo, não são só uma perda de tempo. Elas são o mundo oculto, o mundo, os demônios, o diabo, eles existem e eles vão te afastar de Deus. Então, ele não deve ser só evitado, vai ser uma perda de tempo, então eu não vou participar. Não, eles existem e eles te afastam de Deus, então eles devem ser completamente rejeitados. Não é que aquela religião não tá fazendo nada, que não tem nada ali, que é tudo falso. Pode estar mexendo com o oculto, mas evitando e rejeitando não é uma coisa que a gente deve se preocupar. Próximo, é óbvio... Fala, desculpa. Se você gosta, tem curiosidade de humanismo, e você gosta bastante sobre aquele determinado tema, se você estaria considerado uma idolatria? Não. Repete a pergunta, só para pegar no Estudar sobre a mitologia grega, estudar sobre mitologia. Gente, não, estudar é estudar. O que não pode acontecer é atribuir qualquer valor de realidade para o que você estiver estudando. Estudar mitologia é como se eu estivesse estudando, tipo... Um conto de fadas. É como se eu estivesse estudando as linhagens do Senhor dos Anéis. É ficção. Tu tá lendo Silmarillion, não fala nada. É ficção, pode ter esse interesse. Tá tudo bem. É óbvio, gente, que não acreditar em Deus é um pecado contra o primeiro mandamento. E é isso que é o ateísmo. O ateísmo pode vir em vários formatos diferentes, tipo, acreditar que o ser humano, que todas as necessidades dos seres humanos cabem ao tempo e espaço, acreditar que não existe o mundo espiritual, isso é um tipo de ateísmo. Achar que o ser humano, que o fim total do ser humano, tudo vai ser resolvido com o ser humano, que não precisa de um Deus, isso é uma forma de ateísmo. Achar que a libertação de todos os problemas da sociedade vai vir por meios unicamente sociais ou econômicos. Isso é uma forma de ateísmo. Próximo, agnosticismo. O agnóstico, ele não vai nem falar assim, não existe. Ele vai falar, não sei. E esse não sei pode vir em duas formas diferentes. A primeira, ok, talvez exista um Deus, mas não tem como a gente saber. Gente, Deus se revelou. Tem como provar que ele existe. E a segunda, não sei, talvez ele exista, talvez ele não exista, não muda nada na minha vida. Isso também pode ser, a indiferença, ela também pode ser um medo da consciência moral. Tá bom, mas se Deus existir, eu vou ter que mudar de vida. Então é melhor eu falar que ele não existe. Então isso é uma forma de agnosticismo. Ou o ateísmo prático, que fala, ok, eu acredito, mas isso não interfere na minha vida do dia a dia. Isso é equivalente ao ateísmo. Outra coisa, um cristão que não vive, que não dá testemunho da luz de Cristo, que não vive essa verdade e esse amor. Isso pode ser um fator que contribui para a dúvida das pessoas. Nós, como católicos, nós temos a obrigação de viver como um católico. Então, para que isso, talvez para uma pessoa que cresceu na igreja, mas depois, mais para frente, acabou tendo dúvidas, talvez isso tenha sido falta de testemunho, falta de reta instrução, de reta catequese. Então, a gente como católico, a gente tem o dever de viver como católico. A questão de imagens, tem escrito em Êxodo 20, que Deus pediu para não fazer imagens, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode ter São Domingos aqui? Não. Qual que era a questão? Como eu falei, as religiões pagãs do Antigo Testamento, elas adoravam literalmente o objeto físico, o gesso, a madeira, o concreto. Eu tenho lido um livro que uma religião, na época do cristianismo primitivo, adorava uma deusa e eles acreditavam que ela estava presa numa imagem. Eles adoravam a imagem. Então, eles adoravam as imagens. Então, por isso que Deus falou que a gente não poderia fazer ídolos, a gente não poderia fazer deuses que a gente adorasse presente no material físico. Porém, na própria antiga aliança, Deus algumas vezes ele pediu que fosse feito imagens. Por exemplo, a Arca da Aliança tem querubins esculpidos na Arca da Aliança, ou a serpente de bronze.
Isso foram imagens, foram pedidas por Deus. E outra coisa, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente o catecismo vai nos dizer que quando Cristo se revelou na encarnação, isso tipo, agora é possível ter uma representação, não é a presença dele, mas uma representação artística de Deus Filho, porque ele se revelou por meio da encarnação. Então, na nova aliança, agora a gente pode venerar essas imagens. O que é venerar? Reconhecer quem está sendo representado. Vocês lembram naquela aula da vaca, que tinha o exemplo do soldado que recebeu a foto da moça? Vamos dizer que ele recebeu essa foto na parte do exemplo que ele se apaixonou. E daí toda vez que ele visse essa foto, ele desse um beijo nessa foto e falasse: nossa, eu tô reconhecendo quem está sendo representado nessa foto e eu tô cultivando um carinho, um afeto por essa pessoa, não pela foto, mas por essa pessoa. É isso que a gente faz com imagem. A gente lembra de quem está sendo representado. É equivalente a ter uma foto da tua avó na tua casa. Tá bom, chegamos no segundo mandamento. Alguma dúvida até agora? Eu sei que eu tô indo rápido, mas é muita coisa. Não tomar seu santo nome em vão. A partir de agora os mandamentos são um pouquinho mais curtos. Um pouquinho. Primeiro, o nome do Senhor é santo. O catecismo vai nos dizer uma coisa que é muito importante, uma coisa que eu valorizo muito mesmo, que é a questão de conhecer o nome, de conhecer a pessoa, é uma questão de confiança, é uma questão de intimidade. Então, quando Deus revelou o seu nome, eu sou aquele que sou, para o povo judeu, ele estava confiando, ele estava criando intimidade com esse povo. Então, o nome de Deus ser revelado para a gente é uma questão de confiança. Não fará uso do nome do Senhor a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Gente, é Deus, Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos ama, Ele tem misericórdia. Por que a gente vai usar para xingar? Por que a gente vai usar o nome de Deus num xingamento? Ou quando a gente está irritado? Ou para rogar praga nas pessoas? Não faz sentido nenhum, é Deus. Respeitar o nome de uma pessoa, ou de Deus aqui no caso, é respeitar a dignidade dessa pessoa. Respeitar a dignidade, respeitar a pessoa. Então, respeitar o sentido de sagrado de Deus. Respeitar o nome de Deus é respeitar Deus. Isso também se estende ao nome da Virgem Maria, dos anjos, dos santos, tá bom? O nome do Senhor pronunciado em vão. O que conta como pronunciar o nome de Deus em vão? Primeiro, fazer uma promessa em nome de Deus e não cumprir ela. Jesus já falou que é melhor não jurar, que seu sim seja sim, que seu não seja não. É melhor não jurar. Mas ainda, jurar em nome de Deus, tendo Deus como testemunha, e não cumprir essa promessa, fazer um juramento falso. Isso é tomar o nome de Deus em vão, porque tu tá tendo aqui Deus como minha testemunha, só que desde o começo eu já não ia cumprir essa promessa. Pecado. Blasfêmia, então proferir palavras ou atos contra Deus. Falar mal de Deus, fazer piada com Deus, fazer piada sobre a igreja, sobre as vocações. Isso tudo é levar o santo nome de Deus em vão. Abuso do sagrado para justificar imoralidade. Eu faço essa coisa errada em nome de Deus. Isso é levar o nome de Deus em vão. Fala.
Ele tá falando que na Paixão de Cristo, quando Jesus começou a falar que ele era Deus, o sacerdote rasgou as vestes. Ele tá perguntando se o ato de rasgar as vestes foi blasfêmia. Ele tá perguntando se o ato de rasgar as vestes foi o contrário, na verdade. Não, é que assim, os judeus, quando eles viam alguma blasfêmia, eles rasgavam as vestes, era a cultura deles. Então, como eles pensavam que Jesus estava blasfemando, o que não estava, porque ele realmente de fato é Deus, ele rasgou, porque ele pensava que era blasfêmia, entende? Tá bom, e outra coisa, mesmo que o juramento seja... Isso aqui também é uma coisa que não é moral. Mesmo que o juramento seja um juramento verídico, um juramento que você cumpra, se for feito numa situação que não era necessário um juramento. Não, eu juro que eu deixei minha caneta aqui. Gente, não precisa jurar pra isso. Isso é uma situação fútil, que não precisa ter um juramento pra isso. Então, juramento falso ou que não seja sério, esses dois são levar o santo nome de Deus em vão. O nome cristão, a gente como cristão, a gente carrega uma coisa muito importante, que o nosso nome de batismo, ele demonstra que a gente pertence à igreja. Então, se esse foi o nome ao qual foi batizado, esse é o nome que demonstra eu faço parte da igreja católica. Isso é muito bonito e por isso a gente deve respeito. Como assim, nome de batismo? Quando a pessoa é batizada, o padre vai falar, tipo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai te batizar com esse nome. Essa pessoa com esse nome está sendo batizado. Vai perguntar o seu nome. No Crisma também ele fala o nosso nome, tá? Mas no batismo principalmente. Então quando ele te batizar, Davi, ele vai jogar a água. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Hoje em dia o nosso nome civil acaba sendo o nome de batismo, né? Falar nome de batismo é o nosso nome. Antigamente eles mudavam. Se tinha às vezes tinha um nome, às vezes era uma pessoa que se converteu e tinha um nome tipo muito pagão, a pessoa mudava o nome. Ou se batizou mais tarde, e aí ela já tinha nome, ela mudou para o nome mais cristão. Né? Isso. Tipo, tem freira que muda o nome, é obrigatório? Só que daí é a questão dos votos de vida religiosa, não é o batismo, É outra questão. Depende da ordem, tá? Então, dependendo da ordem, elas mudam o nome, o freio, o irmão, muda o nome. Tem ordem que não muda. É importante, gente, quando vocês são jovens casados, tiverem os filhos de vocês, uma sugestão: escolham nomes cristãos, né? Nome de santo, um nome que esteja na Bíblia. Não coloque o nome do seu filho Lua. Minha filha chama Lua, chama Sol, chama Mãe Terra, são nomes pagãos. Então, o nome, como a Antonella explicou, ele demonstra também a nossa vocação, o nosso chamado. Pesquisem o nome de vocês. Você sabe o que seu nome significa? Pesquisem, fica como lição de casa. Pesquisa na internet o que o seu nome significa. Tem uma missão, dentro do seu nome tem um conteúdo, um significado, uma missão. Tá? O meu nome significa abelha. Que legal, né? Que eu dou ferroada por aí. Não, é porque é doce como mel. É doce como mel, mas dá ferroada, entendeu? Eu que o digo, hein? Então, assim, só para descontrair, pesquisem o nome de vocês. No nome de vocês tem o significado, o chamado de Deus para o nome de vocês, tá bom? Certo. Outra questão que entra dentro de valor de respeitar. Gente, por favor. Dentro de respeitar o nome de Deus, fazer o sinal da cruz. Isso pode entrar em superstição também, sabe? Quando o jogador tá entrando no campo de futebol e ele faz tipo... Faz que nem o Chaves fazendo. Isso pode ser uma superstição, a gente tem que cuidar para não ser. O sinal da cruz é uma ferramenta muito poderosa que o cristão tem de invocar o nome de Deus com muito respeito e reverência, assim como merece o Senhor. Então, quando eu invoco a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu tô chamando essa graça de Deus que a gente recebeu sendo cristão, de lutar pela eternidade, de lutar pela santidade. Então, quando eu invoco o nome de Deus com devoção, com santidade, com reverência, eu tô chamando a própria graça de Deus. Então, terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda. Esse é importante.
Primeiro, lembra-te de santificar o dia do sábado. Deus, Ele criou tudo, Ele fez a criação em 6 dias e descansou no 7º. Deus é Deus, Ele precisava descansar? Sim ou não? Por que Ele descansou? O que vocês acham? Isso, exatamente. Então, assim como Jesus não precisava ser batizado e se batizou para nos dar exemplo, Deus não precisava descansar, mas Ele descansou para nos lembrar de ter um dia para descansar e glorificar a criação. Glorificar o Criador na criação. Isso aqui é muito importante. Lembra lá do Êxodo, que eu falei que tudo tem que ser em contexto? Esse dia de descanso é Deus falando: eu salvei vocês da vida de escravidão, vocês não precisam mais viver como escravos, vocês têm um dia de descanso agora. O agir de Deus é o modelo do agir do ser humano. Se Deus descansou, a gente descansa. Eu achei isso muito bonito, que você descansar num dia da semana, ele previne com que o trabalho, a produtividade, a meta vire uma idolatria. Porque tem um dia tem um dia da semana pelo menos que tu vai falar: não, hoje eu não vou trabalhar, hoje meu foco não é no que eu tenho no objetivo que eu tenho que chegar ali no meu trabalho, no meu estudo. Hoje meu foco é Deus. Então ele previne com que o trabalho vire uma idolatria. E permite a contemplação do divino. Descansar no domingo não é ficar dormindo jogado o dia inteiro. Descansar no domingo é você reconhecer que você é uma pessoa livre, que não vive mais em escravidão, e glorificar a Deus por ter te tirado dessa escravidão. Isso é descansar no domingo. Jesus várias vezes várias vezes os fariseus tentaram discutir com ele por quebrar a regra do sábado, mas qual que é a questão? Se o dia de descanso é o dia de glorificar a Deus, então fazer o bem no sábado não é trabalhar, é fazer o bem. Mas eu vou falar disso mais pra frente, aqui no próximo slide. Tá, os judeus, eles descansam no sábado, eles não podem fazer nada no sábado. Por que a gente descansa no domingo? Sábado é o último dia da semana, é o dia que os judeus lembravam que a criação estava completa. Mas Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ressuscitou no domingo. Então, se ele ressuscitou no domingo, a gente lembra não mais o final da criação, mas o começo da nova aliança. Então, fala. Então, por que a gente celebra a ressurreição de Cristo, no momento da ressurreição, que pode ser na missa da Vigília Pascal, sabe? Porque ele ressuscitou durante a noite, a gente não sabe em que horário que foi entre o sábado e o domingo. Então a gente celebra a ressurreição de noite e ele ressuscitado no domingo. Então, por isso, o domingo ele substitui o sábado da mesma forma que a nova aliança substituiu a antiga aliança. Ok, isso aqui é importante sobre glorificar a Deus no domingo. O culto deve ser exterior, visível, público e constante. Mas eu rezo na minha casa, eu não preciso vir para a missa. Exterior, visível e público. Rezar, onde 2 ou mais são reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O culto que é prestado dentro da igreja é diferente de você rezar em casa. Primeiro, por causa da Eucaristia. Não tem sacrário na casa de vocês, não vai ter a presença real de Jesus na oração que você faça em casa. Precisa rezar em casa, mas a missa faz parte de santificar o dia do domingo. Porque não é só descansar, é santificar o dia. Fala. Você falou da Eucaristia, né? Outro dia eu estava passando pela loja, não foi esse ano, mas tava vendendo Eucaristia. Mas não tava. Não, é o pãozinho. É o pãozinho, É porque, pra eles terem o pão aqui, eles aqui, eles precisam comprar de algum lugar. Entendeu?
Mas não está consagrado. Não é Jesus. As freiras que daqui, das dominicanas, as que ajudam aqui, elas fazem também a hóstia. Gente, Legal. eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho as perguntas. Oh, meu Deus, porque eu não tinha visto o horário, Donata vai desculpa. correr um pouquinho aqui, tá? Eu não tinha visto o horário, gente. A celebração dominical é festa de preceito por excelência. Não é obrigatório porque é obrigatório porque é tão bom que tem que vir. É literalmente isso, isso é por excelência. Lá na Bíblia a gente já vai ver São Paulo falando sobre a importância dos fiéis se reunirem semanalmente para compartilhar do pão e da palavra. Isso já está na Bíblia. O preceito de uma vez por semana, pelo menos na missa, está na Bíblia. A Eucaristia do domingo fundamenta e confirma toda a prática cristã. Tudo que é ser cristão está resumido e está embasado pela Eucaristia que é celebrada no domingo, porque a Eucaristia é a fundação da nossa fé e o domingo tem a ver com o dia de glorificar o Senhor. Então, Eucaristia de domingo. A perca do preceito do domingo e as festas de guarda, porque tem umas outras festas que não são no domingo, que é dia de preceito e a gente tem que vir, perder esses preceitos, exceto por motivo grave, tipo, estava cuidando de uma pessoa doente, é pecado mortal. Por que a missa de sábado... E outro detalhe, a missa de sábado à noite, o sábado à tardinha, conta com missa de domingo. Por quê? Às vezes não é possível a pessoa ir na missa no domingo, ou porque trabalha, né, no domingo, ou porque realmente não vai ter essa possibilidade. Eu vou estar no carro o dia inteiro. Vai na missa no sábado. Vai na missa. A sábado de tarde ou de noite conta como missa dominical. Tá, o que conta como descanso? Como eu falei, o descanso não é ficar jogado o tempo todo. Isso é importante, o descanso, principalmente para os jovens, isso eu falo para mim também, o seu descanso no domingo não pode custar o trabalho de outra pessoa. Então, para mim conseguir descansar o dia inteiro, alguém vai ter que arrumar minhas coisas, alguém vai ter que fazer comida para mim, alguém vai ter que servir comida, alguém vai ter que... ter que descansar, mas não pode custar o trabalho de outra pessoa. A gente, como católico, a gente também é chamado que o nosso descanso também seja para facilitar o descanso de outras pessoas. No domingo os ministros da Eucaristia, eles levam eles levam a comunhão para quem está doente. Mas isso não conta como um trabalho, você ir lá, levar e fazer a celebração da palavra lá para a pessoa que está doente? Não conta, porque é uma obra de misericórdia que vai estar facilitando o descanso daquela pessoa que está enferma, daquela pessoa que já não consegue mais vir para a missa. Então, obras de misericórdia que facilitem o descanso de outra pessoa contam como o descanso do domingo. Tá, e agora o último mandamento que a gente vai falar hoje, honrar pai e mãe. Se tiverem dúvida sobre o terceiro mandamento, podem perguntar agora no final da aula. Honrar pai e mãe. Por que esse é o mandamento? Esse, aliás, é o primeiro mandamento, é o primeiro dever do católico que tem a ver com o próximo. Até agora, esses três foram de honrar a Deus. Esse é o primeiro que tem a ver com honrar o próximo. Mas então, por que é honrar o pai e a mãe? Porque assim, nem todo mundo tem irmão, nem todo mundo tem filho, todo mundo é filho de alguém. Todo mundo veio de um pai e de uma mãe. E é por isso que esse é o mandamento, porque isso é uma coisa que vai se aplicar para todo mundo. Pai e mãe estende-se não só o pai e a mãe, mas estende-se também para antepassados e parentes, vó, tio, enfim, professores e mestres, superiores e governadores e autoridades civis. Isso é uma honra que a gente deve, então, a todos esses superiores sociais e espirituais. O quarto mandamento, ele alcança frutos temporais. Nas tábuas da lei, Deus prometeu paz e prosperidade, uma vida próspera para aqueles que honram o pai e a mãe, os superiores. Então, além dos bens espirituais de alcançar a santidade, também tem o bem temporal. A família é uma igreja doméstica. Eu acho que isso tem na aula de matrimônio, não tenho certeza, mas então eu vou passar muito rápido. A família, ela é a célula originária da vida social. A vida social é baseada no jeito que a família foi instituída por Deus. Então,
é isso. Cabe à sociedade proteger, então, a família assim como Deus a instituiu. Nem sempre isso é feito, por isso que isso deve ser um dever, um direito que deve ser defendido, a família. Então, o próximo, aquilo que a gente... A pessoa, o nosso próximo, ele também é criatura, é filho de Deus. Então, por isso que ele também merece respeito e amor individual, porque ele também é filho de Deus Pai. Tá bom, deveres dos membros das famílias. O que o filho deve ao pai? Respeito, literalmente, você tem vida por causa do teu pai e da tua mãe, então isso é uma coisa natural já, que é reconhecer de onde tu veio. Obediência segundo a reta consciência. Se teu pai e tua mãe te obrigam a pecar, não vai ser você tem que seguir a lei moral, seguir a Deus antes. E cuidado com o bem-estar dos pais, sobretudo quando os pais já estão na velhice, cabe aos filhos cuidarem do bem-estar deles. E dos pais com os filhos, então eles têm o direito e o dever, eles têm o privilégio de educar os filhos, a criação do lar, o respeito da dignidade humana, principalmente, por exemplo, quando o filho cresce e vai escolher sua vocação, então, se vai casar, ou se vai ser padre, ou se vai ser freira, cabe aos pais também a respeitarem o filho como um ser humano, assim, com a sua dignidade humana. E também dar testemunho dos valores e das virtudes. Cabe aos pais instruírem os filhos na fé. Tá bom, acho que essa é a última coisa, não é. A primeira vocação do cristão é seguir a Cristo. Então cabe aos pais evangelizarem os filhos e corrigirem, instruírem eles caso eles não estejam no caminho da santidade, no caminho segundo a fé que foi passada para eles. E última coisa, a autoridade na sociedade civil. A gente também deve respeito às nossas autoridades civis. A autoridade serve para facilitar o exercício de liberdade e responsabilidade pessoal. É dever nosso como cidadão colaborar com o bem-estar e a justiça da sociedade, ou seja, seguir as leis. Porém, é necessário primeiro servir a Deus e depois servir a Deus por meio da obediência às autoridades civis. Então, se pega os mártires do começo da igreja, era ilegal ir para missa. Eles iam mesmo assim, porque primeiro está Deus, depois o respeito que a gente deve às autoridades civis é uma obediência a Deus por meio dessas autoridades. Acho que essa é a última coisa?